Esse é aquele típico pós-jogo que eu serei provavelmente xingado, não importa qual caminho e qual linha eu siga aqui. Explico. Se eu pegar e falar, pô, cara, que coisa legal, o Corinthians ganhou de 1-0, conseguiu tirar um pouquinho da cordinha que começou a entrar no nosso pescoço. Se eu esboçar qualquer tipo de felicidade, porque na internet você não tem o direito de ser feliz, qualquer tipo de felicidade por esse 1-0 melancólico do Corinthians aí, a galera vai falar, porra, você tá gourmetizando essa vitória aí, o Corinthians jogou nada, pelo amor de Deus, blá, 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 eu xingar e mandar foto de ameaça pra minha família. Beleza, aí se eu seguir a outra linha e pegar e falar o seguinte, pô, o Corinthians jogou porra nenhuma, que jogo melancólico, a primeira finalização do Corinthians foi aos 40 minutos, meu Deus, esse Thales Magno, até pra fazer gol o cara consegue ser carnicento e tal. Se eu seguir esta linha, a galera, uma outra parte, vai chegar aqui e falar o seguinte, pô, Adalto, mas também nada tá bom, só reclama, meu Deus do céu, é palmeirense, Puta que pariu. Então, como eu estou cagando para todos vocês, eu quero que vocês se fodam, eu vou seguir a minha linha de raciocínio aqui. Tá bom? Não tá, mas também não tá ruim. É o famoso, sabe aquele meme, né? Tava ruim, depois parece que piorou, mas parece que não tá tão bom assim. De repente, tá mais ou menos, tá bom. Quando ele tá no meio da tabela ali, poderia ter sido pior. Um jogo realmente que, sabe, pra começar, vamos começar pelo palco, sabe, porque quando a gente fala sobre grandes atletas a nível mundial, quando a gente fala sobre o suprassumo do futebol, a relíquia que a gente tem dentro das quatro linhas, a gente tem que falar do palco. E o gramado da Arena Castelão não é novidade também pra ninguém, que é sempre uma porcaria. Teve uma hora que o maluco foi bater o escanteio lá, que ele quase chegou no Japão, do tamanho do buraco que ele fez na grama, que né, não dá nem pra chamar de grama também, né, porque os caras enfiaram tanta areia ali que tava parecendo que você tava jogando um futebol de areia, um areião que você ia quando era criança pra poder aprender a virar mortal. Aí caía, torcia o pescocinho e depois ficava estragado pro resto da vida. E aí foi isso, um gramado ruim, que a gente pode colocar a culpa no gramado do jogo ter sido ruim? Até pode, mas aí acaba o primeiro tempo, o André Ramalho vai ceder uma coletiva não, né, uma entrevista ali pro repórter, e aí ele pega e fala o seguinte, mas se o gramado não tivesse desse jeito, a gente poderia ter apresentado futebol melhor. Não força, Ramalho, o time do Corinthians é uma tristeza, né, uma melancolia, sabe, é aquela coisa, é o final de Marley e eu, faz a gente chorar, sabe, então não adianta, e como se o gramado tivesse ruim apenas para o Corinthians. Não, o Ceará também estava jogando no mesmo gramado, a Arena Castelão. Deveria ter um padrão, né, básico aí das confederações para você não poder jogar num gramado desse, porque ali no Castelão divide, né, para jogar Ceará e Fortaleza e aí acaba ficando esta porcaria aí, né? Antes de mais nada, né, eu tô com a voz meio zoada porque eu tô meio gripado ainda, até por isso que eu tô agasalhado aqui, para não tomar friagem. Deixa o like aí embaixo, é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas que ajudam demais a gente a continuar existindo. Hypar, né, clica no botão hypar aí também que ajuda e fortalece demais o nosso trampo. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, é o momento aí, tá bom? Tem a nossa chave Pix aqui embaixo, qualquer valor, às vezes você pode mandar cinquentão, vai fortalecer desde que não enfraqueça no seu bolso aí, você não tire o dinheiro da sua família, né? E aí fortalece a gente aqui e tem o valeu também, né? Vamos pro jogo em si, né? Se é que dá pra gente falar um pouquinho desse jogo. Como eu falei, primeira finalização no gol da partida foi aos 40 e lá vai cacetada do primeiro tempo e daquele jeito, né? A gente não sabe se realmente os goleiros iriam fazer uma grande partida, porque nem o Hugo Souza foi exigido demais. A bola que ele foi mais exigido foi agora quase no finalzinho, nos acréscimos do segundo tempo, que o cara foi finalizar de primeira de fora da área, foi no meio do gol, ele só encaixou. O goleiro dos caras também nada foi exigido. No lance que teve o gol do Thales Magno, que a gente já vai falar sobre a jogada que começa numa roubada de bola do André Ramalho, aí cai no pé do Garro, Ranieri, Garro, Carrijo, que faz uma boa jogada e cruza, e aí chega no pé do Thales Magno, e aí o goleiro também não teve culpa naquela. A gente nem sabe o que os goleiros... Se não tivesse goleiro na partida, vamos falar a verdade, se não tivesse os goleiros, o resultado ia ser meio parecido ali também, né? 1-0, 1-1, 2-1, nada muito longe disso. Foi importante o resultado do Corinthians e agora a gente vai pra linha que deveríamos ficar felizes, né? E eu realmente estou. Foi porque nesse momento o Corinthians ia começar a ficar um pouquinho mais próximo da parte de baixo do que e começar a se distanciar do grupo ali do G8, G7, aí já começa a ficar preocupante, porque a gente já tá encaminhando pra reta final do primeiro turno, 3 pontos agora fora de casa, ainda por cima, com um adversário direto, que era o Ceará, que naquele momento tava disputando com a gente consegue passar inclusive o Ceará e já aparecer na primeira parte da tabela, é lógico, não tem como ser ruim o resultado. Futebol apresentado, e aí vamos para Dorival Júnior.
O Dorival realmente já faz um tempo que ele não consegue apresentar muita coisa. Eu fico um pouco constrangido de querer cobrar algo do Dorival quando eu olho pro elenco, vejo os relacionados do Dorival, quando eu vejo a escalação, e nessa escalação tem Thales Magno e Guinegão na frente. Guinegão, que teve a oportunidade de jogar o jogo todo hoje, né, não fez uma boa partida. Pra mim, dos caras que entraram desde o início, ele foi o pior do jogo. Não sei se nem por culpa dele ou não por culpa dele. É claro que tem esse período de transição, não vou fritar no moleque, mas não tem muito o que cobrar também. O problema do Dorival é que a gente não consegue ver ideias. Esse que é o grande ponto, porque a gente olha para defensivamente o time do Corinthians, é um time muito espaçado, o gramado do Castelão, né, o estádio o campo é um pouquinho maior, e aí esse espaçamento fica muito evidente, por mais que a gente tenha começado com o Ranieri e Martinez, dois volantes ali praticamente, e aí ainda mais o Breno Bidon, que às vezes compacta a linha também, e mesmo assim fica um espaço no meio campo, a gente não consegue dar o combate, não tem um nível básico de intensidade, isso na parte defensiva. E tá vindo desde quando o Dorival assumiu, na verdade, para ser justo, o Ramon Dias já tava tendo dificuldade com isso. Defensivamente, o Corinthians tem dificuldade desde muito tempo aí. Antônio Oliveira, antes disso Mano Menezes, né? Sempre teve essa dificuldade nesse passado recente. E ofensivamente, eu queria um time um pouquinho mais organizado. O Corinthians não tem nada. Não tem um ponto de referência ali na frente, mesmo quando tem o Yuri Alberto, não é um homem de referência, né? Ele flutua bastante, ele é bom em atacar a última linha. Hoje ficou ainda pior. E aí, com a ausência do Memphis Depay, que aí eu tenho que falar o que aconteceu, né? No pós-jogo passado aqui no canal, eu falei que o Memphis, né, foi um puta canalha de ter tomado esse cartão amarelo, e aí peguei este pequeno corte, joguei nas outras redes sociais aí do Papo Fiel, e a galera tava me xingando demais, deu mais de 1 milhão de visualizações no corte, literalmente, e aí as pessoas estavam me xingando, falando, pô, ele fez o certo, defendendo o cara ter forçado um cartão amarelo, porque ele queria jogar contra o São Paulo, sendo que o cara é atacante, ele não é primeiro volante, ele não dá combate ali, ele deveria nos servir no próximo jogo, porque o próximo jogo é sempre o mais importante, e aí acabou que a gente sentiu bastante dificuldade, não tendo ninguém de referência, né, nem de referência técnica, né, de liderança técnica ali mais próxima do Guinegão. O mais próximo foi o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro não começou bem a partida, começou a errar aquela mesma coisa, né? Parece que não tá bem, não tá no ritmo de jogo, né? O elenco próximo também não ajuda, mas não começou bem. Aí no segundo tempo melhorou um pouquinho mais, conseguiu ter um pouquinho mais de refino técnico. É o que a gente espera do Rodrigo Garro, que ele consiga evoluir, que essa vitória fora de casa sirva como um ânimo, né? Uma injeção de fôlego pra gente terminar bem o primeiro turno, pra não precisar ficar passando por grandes dores no Campeonato Brasileiro. E claro que, quando a gente fala sobre quais as expectativas nesse momento aí, tu sabe, quem tem expectativa de G4 do Brasileiro tá morando em Nárnia, né? Vivendo num maravilhoso mundo de Alice nesse momento. É claro que o futebol é incerto, daqui a pouco emenda um monte de vitória ali, tá lá na parte de cima, mas também a galera que tá pensando no outro extremo, né, na parte de baixo, zonas de rebaixamento, também acho que é mais exagerado agora. Corinthians é isso aí, e eu não tô falando agora sendo engenheiro de obra pronta, eu tô falando desde quando começou o Campeonato Brasileiro. Corinthians é time de meio de tabela, infelizmente essa é a nossa realidade. Pense pelo seguinte lado: o Corinthians estar nesse momento no meio da tabela e atendendo às expectativas de quem já lia um pouco disso que iria acontecer durante o campeonato, meio que tá bom, né? Vai fazer o quê? É o que a gente fez, a gente colhe hoje frutos que a gente plantou em nível de gestão, de administração, já há muito tempo, elenco formado desse jeito meio bagunçado, como sempre acontece no Corinthians. E o jogo foi isso, né? Um primeiro tempo extremamente burocrático, um primeiro tempo travado, um primeiro tempo pouco criativo. Teve uma boa definição do comentarista lá da Prime Video que falou que a sensação que dava é que o gol ia acontecer meio sem querer. Só ia acontecer algum lance sem querer. E acabou meio que sendo sem querer o gol do Thales Magno ali. Ele tentou finalizar. O Thales errou tudo na partida. Eu não quero ficar dando porrada nele aqui hoje pra não pegar e falar que, pô, até quando o cara faz gol você reclama e tal. Mas vamos, esqueça o gol, que foi muito importante na partida, que nos deu os 3 pontos. Que até no gol o cara meio que se embananou ali. Eu falei, que vê esse imbecil conseguir errar o gol. O resto ele errou tudo, tentou entregar gol, a gente tentou entregar uns 3, 4 gols pro Ceará, que por sorte nossa também é um time muito limitado, um time bem fraco, que por sorte também deles está no meio da tabela agora, mas se ficar moscando aí, começar a perder
perder ponto, né? Principalmente em casa, eles vão ter dificuldade. O Thales Magno é desse jeito. O Guinegão teve muita vontade, mas é aquela coisa, né? De vontade, de boa vontade, o inferno tá cheio aí. E aí tomou mais um cartão amarelo numa chegada juvenil. E aí você vai falar juvenil, ele é juvenil, né? Ele tá acabando de começar essa transição. E aí deu mais uma porrada no cara no início do segundo tempo, em risco de faz uma jogada mais forte aí, deixa o time com um a menos, complica demais. O segundo tempo, depois de ter marcado o gol, ter aberto o placar, aí fica um pouquinho mais cômodo pro Corinthians, que tava fazendo já um futebol chato, um futebol triste, mas aí esse futebol triste pelo menos conseguiu cadenciar um pouquinho a partida, não sofreu, não dá pra falar que o Corinthians sofreu, meu Deus, que sofrimento até o final, não, os caras começaram a atacar um pouquinho mais no final porque precisava do resultado, mas o Corinthians estava bem colocado defensivamente, tá bem colocado defensivamente no final, né, bem compactado as linhas com aqueles problemas que a gente já falou aqui. E aí eu quero colocar um destaque positivo pra essa partida, que aí sim eu acho que vale o destaque, porque é um cara que eu critico muito aqui, o Kaká. Kaká pra mim fez uma partidaça hoje. Foi um líder técnico na parte defensiva, jogou muito mais do que o André Ramalho. O André Ramalho teve uma hora que entregou uma bola lá que ele conseguiu quem salvou a pele do André Ramalho foi o próprio Kaká. Eu sempre fico cabreiro, né? Porque quando o Kaká tá muito bem na partida, eu falo, pô, vai fazer um gol contra, porque ele gosta de equilibrar as ações ali, o universo tem que estar em equilíbrio para Kaká, mas fez uma boa partida, então vale ressaltar. Infelizmente, se tratando de Kaká, essa é a exceção que confirma a regra, né? Um zagueiro fraco que hoje teve uma boa partida. Espero que isso consiga ir se repetindo pra gente daqui a pouco falar assim, ó, pô, o Kaká pode nos atender de alguma forma num setor que a gente precisa de mais, que é a linha de defesa. Vamos pras notas disso aqui, primeira dama? Quanto tempo tá dando dessa bagatela aí? E aí? 11 minutos? Então beleza, vamos colocar aqui, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui pra poder trazer pra vocês aqui, eu acho que é isso, Mateuzinho bizarro, coloquei aqui um time perdido, gramado lixo, essas foram as minhas anotações, aí não tiveram muitas coisas. Ah, tá, eu preciso falar antes de dar as notas aqui sobre Kaique. Se o Kaique não tem oportunidade num jogo melancólico desse, onde você não tem Yuri Alberto, não tem Memphis, não tem Romero e a tua dupla de ataque é Thales Trágico e Guinegão, o Kaique tem que sumir do Corinthians. Eu não tô falando pejorativamente para o moleque não, tá? Ele no Corinthians está sendo injustiçado tecnicamente. Ah, Dalba, mas você não acompanha o treinamento. Só se no treinamento ele estiver comendo a mulher do Dorival. Só se ele estiver fazendo isso pra valer a pena ele não ter nenhuma minutagem ali dentro. Se ele tiver riscado o carro do Dorival, se ele tiver colocado o sal, sabe aquelas brincadeiras que o cara tem que colocar um salzinho na comida dele, ele enche de pimenta. Se ele tiver feito isso aí, se ele tiver sendo muito moleque peripécia lá nos bastidores do CT Joaquim Grava, aí faz sentido não ter o moleque em campo. A gente não tinha nada. Até o gol do Thales Trágico, o Thales Trágico tava errando tudo. Não é possível que o Kaique vai conseguir a proeza de ser pior que o Thales Mágico, tá bom? De ser pior do que qualquer jogador que entre ali que não seja o Yuri Alberto e o Memphis Depay, que eventualmente também peca nessa parte técnica. E aí você vai fazer o quê? O moleque foi destaque da Copinha, nunca mais teve oportunidade, não vale a pena ter no elenco. E aí você libera. E tomara, eu fico torcendo pra esse moleque aí, quando sair do Corinthians, ele conseguir ter uma carreira de sucesso pra ficar amargando igual a rapaziada aí que gosta de fritar a base aí, falando assim, tá vendo? O Corinthians não soube aproveitar e tal. Pô, mas aí tem o quê? Tem o cu preso com o empresário, sei lá o que tem aí do Corinthians, que realmente perde a oportunidade de dar oportunidade para um moleque desse. Então vale essa ressalva aí, porque é um absurdo o Kaique não ter jogado. E entrou todo mundo. Não é que ele não foi opção pro time titular, ele não foi opção das 5 substituições. Entrou Angileri, entrou Charles, entrou e saiu o Maicon, entrou o João Pedro Tchoca, entrou o Carrijo e não entrou o Kaique. Inacreditável, mano. Inacreditável como é que as coisas acontecem no Corinthians. Agora sim, vamos pras notas aí, tá? Hugo Souza, nota 5. Como eu falei, não foi exigida. Essa nota 5 ela é protocolar ali, né? Não teve nenhuma jogada de falha. Teve algumas reposições de bola que o Hugo... Aí eu vou colocar um pouquinho o crédito no gramado, né? Teve uma reposição de bola, umas duas, né? Do Hugo, que ele vai chutar a bola vai direto. Mas na hora que a bola sai do pé dele, voa a areia, né? Parece que os caras estão fazendo uma obra ali. Vão construir um estádio dentro do estádio. Mateuzinho, nota 5 defensivamente. Na parte ofensiva, o Mateuzinho foi uma tristeza. Ramalho, nota
5,5. Por quê? Porque teve um desarme importante no final que acabou originando o gol do Corinthians 1-0 e é por isso esse 5,5 com uma forçada de barra aqui pra melhorar a nota dos caras. Kaká pra mim foi o melhor jogador da partida. Adalba, e o Thales Mágico? E Thales Mágico? E Thales Mágico? Mano, pra mim o Thales vai ter uma nota boa aqui, nota 7, mas o Kaká pra mim foi fundamental nesse jogo, nota 8,5. Matheus Bidu, nota 6. Ranieri, nota 5. Martínez, nota 6. Achei que o Martínez estava bem, não só na parte defensiva, mas também naquela parte de transição. Tava conseguindo fazer o meio-campo ter um pouquinho, fluir um pouquinho dentro daquela tristeza que a gente viu. O Bidon, nota 4, o Garro, nota 6, participou da jogada do gol e no segundo tempo melhorou um pouco, mas no primeiro tempo foi uma tristeza. Thales, nota 7, então o segundo melhor do jogo foi o Thales Mágico por ter feito o gol. E o Guinegão, pior jogador da partida, nota 2. Dos caras que entraram, eu tô dando nota 6 pro Carrijo pela assistência, pela boa jogada que fez. O Michael tô deixando sem nota, ele entrou e saiu, ele só deu o ar da graça, já colocou a mão na posterior. Vai ficar no departamento médico de novo, hein? Esse Michael, hein? Charles, nota 4, entrou como primeiro volante, pouco foi visto. Angileri, nota 3,5 e o Choca, nota 3, também pouco foram vistos ali naquele finalzinho, tá bom? Então a jogada do gol ali foi o André Ramalho roubando a bola, tocando pro Garro pro Ranieri pro Garro lança pro Carrijo leva pra ponta e cruza, a bola fura do zagueiro, chega no Thales Mágico, ele não tá nem acostumado, tá debaixo da trave, ele ficou meio apavorado. Nessa hora deu um gelo no coração, porque hoje eu falei, mano, não é possível, hoje eu perco meu réu primário pra falar desse maluco aí, mas tudo deu certo no final. E aí, pra qual linha? Você tem que comentar aqui embaixo, qual linha você vai seguir? Você vai seguir a linha estou muito feliz, meu Deus, que mundo encantado, e aí as pessoas vão te xingar por você tá gourmetizando uma vitória por 1-0 contra o Ceará, ou você vai numa linha mais tragédia, e aí a galera vai falar, pô, nada tá bom pra você. Eu tô aí no meio termo aí, apanhando de todos os lados, tá bom? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí ajuda a gente demais a continuar existindo aqui. E quem tem condição aí, opa, bati aqui, quem tem condição de fortalecer financeiramente, ajuda demais o nosso trampo aqui também. Tem a chave Pix, pix.papofiel aqui embaixo, @gmail.com, no primeiro comentário fixado, ou através do Valeu. A gente se vê aqui no canal com outros conteúdos. Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival, é poucas ideias.